Como a Nokia era uma marca fashion e suas propagandas dos anos 2000 provam isso. Tudo que a gente conhece como tecnologia e principalmente aparelho celular era muito diferente entre os anos 90 e 2000. Eu sou de 97, então eu lembro dos primeiros celulares que começaram a aparecer lá em casa. Eles eram aparelhos pesados e muito diferentes do que a gente tem hoje, não só em relação ao design, mas também função. A gente tem um celular que marcou uma geração, que foi o tijolão, que tinha o jogo da cobrinha. Isso daí foi, eu acho que o primeiro celular de muita gente. A Nokia, ela era uma das empresas mais icônicas da época. Ela flertava muito com a ideia do futurismo ou do que seria o futuro. E por isso viveu uma fase de experimentação muito forte. Eu acredito que boa parte dessa imagem fashionista que a empresa conquistou e que foi abraçada pela cultura pop, ela veio graças a dois nomes dentro da fotografia e da direção de arte. Eram nomes também que a gente já via dentro da moda, né? Então eu acredito que foi a união de dois mundos aí, que foi o Nick Knight e o David LaChapelle. De forma geral, os dois flertavam muito com um estilo exagerado, colorido, cores super saturadas, uma estética pop surreal, um glamour exagerado, sabe? Algo bem maximalista. Essa fase da Nokia transformou seus aparelhos em objetos de moda e luxo, algo que era para além da tecnologia. Enquanto a Apple ia para o minimalismo, a Nokia buscava o exagero, aparelhos super inovadores e retrofuturistas, e isso refletia também nas suas propagandas e comerciais. Eles criavam personas e universos próprios, conseguiam atingir públicos diferentes através disso. Tem algumas coisas que eu acho que são super marcantes. A primeira delas é que essas fotografias que eu tô tanto falando, elas parecem muito um editorial de moda. O celular ele está inserido ali, mas ele não é o foco da fotografia. Então você tem uma composição de cores, você tem uma ambientação. Eu acho que tudo isso fez aquele aparelho se tornar desejável. Outro fator que é super importante é que enquanto tudo isso acontecia, era a época do MySpace e do Flickr. Para vocês que não conhecem, eram redes sociais que super bombavam nos anos 2000 e eram redes de fotografia. Eram redes de você entrava lá, postava sua foto e era muito orgânico. Você não sabia o que esperar daquilo ali, em quem ia chegar e em quantas pessoas chegaria. Essas imagens começaram a ser compartilhadas de forma muito espontânea. Eu acredito que foi aí o boom mesmo. Teve um específico que eu achei incrível e que trabalha muito bem essa ideia do produto e universo. É uma pessoa usando uma jaqueta transparente, parecia uma capa de chuva, e o celular estava no bolso. Então você vê o celular, eles não estão querendo omitir aquele aparelho, mas ao mesmo tempo ele não é o foco daquilo ali, sabe? Ele está dentro de um contexto. Então eu acho isso super legal e aquilo ali era a cara da juventude. O celular, ele era um aparelho ainda muito caro também. Então eu acho que essa ideia de você fazer a junção de dois mundos, né, que é a tecnologia e moda, isso é uma coisa que tem muitas marcas usando até hoje. Você consegue reposicionar a sua marca e você ainda consegue trazer aquele objeto para ser algo meio colecionável. Tem uma outra coisa super legal que eu achei assim incrível e foi uma das melhores jogadas dele. Eles apostaram no cinema. Então a gente tem o Neo em Matrix com um celular na época, que era um Nokia 8110, se eu não me engano, e a Charlie em As Panteras também aparece tirando um Nokia do bolso. O mais surreal de tudo isso é que essas fotos fizeram tanto sucesso que virou uma assinatura da época. Até hoje elas são copiadas em editoriais de moda e virou uma representação dos anos 2000 ou do conhecido U2K hoje em dia. Eu acho muito legal isso quando a marca ela consegue entender que não é porque às vezes o seu produto, né, ela não é uma peça de moda, não é um moletom, não é um casaco, não é uma jaqueta, não é uma bolsa. Mas ele pode se tornar um objeto de moda e eu acho que a Nokia soube trabalhar isso muito bem na época. Tanto que hoje em dia existem pessoas que colecionam esses aparelhos e pagam muito caro por isso.